Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar um pouquinho sobre as medidas tomadas tanto por parte do governo de Pernambuco como por parte também da Federação Pernambucana de Futebol diante de tudo que aconteceu antes do clássico de Santa Cruz e Sport pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não viu nada do que aconteceu ontem, vou deixar o card aqui, inclusive com algumas imagens do que rolou em Recife e região metropolitana também. Mas nesse vídeo vai ser muito mais destacado para trazer a nota oficial da Federação Pernambucana, trazer também a declaração da governadora de Pernambuco e também as punições adotadas para Santa Cruz e para Sport. Quero que você durante o vídeo traga um pouco da sua opinião e também fale um pouco sobre as punições adotadas para os dois clubes, se isso vai resolver, se isso vai amenizar ou não. No final do vídeo eu vou trazer um pouco da minha opinião também. Mas bora primeiro trazendo a declaração. Essa declaração aconteceu por meio de rede social, primeiro da Raquel Lira, que é a governadora de Pernambuco, e depois ela trouxe uma declaração com as medidas adotadas, tá? Isso daqui foi logo, até mesmo, acredito que antes da bola rolar. E aí ela declarou: estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos sendo atendidos no hospital regional, no HR. Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não ficarão acuados pelos que usam o futebol para a prática de violência. E aqui, assim, de fato, é muito difícil a gente traçar um ponto de olha quanta gente estava deslocada, olha quantos policiais estavam deslocados para o jogo, para uma atividade que dá para dizer que não deveria gerar tanta atenção do governo, mas no final das contas gera. Até porque a gente viu ontem o que aconteceu. Será que 700 policiais ou 600 foi algo declarado que antes eram por volta de 600, mas terminou que foram 700 policiais, enfim. Será que 600 ou 700 seria suficiente para um jogo desse tamanho? Já também traçando um pouquinho da minha opinião. E aqui tem a nota oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Isso foi após o jogo, poucos minutos após o jogo. E aqui eu vou ler também para vocês. A Federação Pernambucana de Futebol lamenta profundamente os episódios de violência registrados nesse sábado, envolvendo os grupos organizados que se enfrentaram em diferentes pontos da cidade, muitas horas antes das partidas, vou colocar das partidas, mas é da partida de Santa Cruz e Sport pelo estadual. Cabe destacar que as cenas lamentáveis de violência não ocorreram nos arredores do estádio do Arruda e não tem relação direta com a realização do jogo em si. E aqui é um ponto de observação, guardem essa informação aqui em relação às medidas tomadas, tá? Eu concordo também, e não só no clássico, no que acontece em Pernambuco ou Recife. A gente viu ano passado o que aconteceu com o ônibus do Fortaleza, mas isso é algo nacional, eu diria que é algo mundial, mas quase todos os episódios são distantes do palco, são longes. Na Arena Pernambuco mesmo, o que aconteceu não foi ao redor da Arena Pernambuco. Tudo bem, se tinha ali um corredor de movimento para o estádio, mas não foi ao redor de Pernambuco. E o que acontece em outros estádios, em clássicos, é muito distante do palco, é muito distante do estádio. Por exemplo, eu moro em Maceió. Nesse ano de 2025 não houve nenhum registro de problema e as duas torcidas presentes, nem no estádio, nem também fora, mas quando se tem problemas e problemas maiores, se tem problemas distantes, relativamente longe dos estádios. Seguindo aqui com a nota oficial, como em anos anteriores, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol sempre se pronunciou e de ofício adotou medidas impondo a torcida única em várias e várias partidas seguidas. Isso daqui foi tratado por muitos torcedores de Náutico, de Santa Cruz e de Sport como
uma ação, porque o presidente da Federação Pernambucana não é um personagem muito querido por lá. E essa parte aqui eu acho que foi muito tido como um esfregar na cara da Federação Pernambucana. Talvez essa parte aqui poderia ter sido retirada, mas é um fato. O presidente da Federação Pernambucana adota, ou pelo menos tem uma ideia de adotar a torcida única em clássicos. E aqui seguindo, por entender que essa é a melhor solução para garantir a segurança dos torcedores e preservar o futebol como um espaço de lazer e emoção. Aqui, acho que é um ponto de... A Federação Pernambucana de Futebol tem responsabilidade pelo evento? Sim, mas é muito, na minha opinião, no local do estádio. E a segurança, ela não deve ser tida como um ponto de... vou adotar na minha nota oficial aqui um ponto da segurança. A segurança é uma responsabilidade em grande parte pelo que aconteceu ontem e pelos episódios que acontecem não só em Recife, mas em todo o Brasil. É um ponto do governo, um ponto dos governos estaduais. É uma responsabilidade do governo e não deve ser observada pela Federação Pernambucana. Aqui já é um ponto de opinião, tá? E se falar em clássico como torcida única, eu acho que é um fracasso tanto do governo e aí também incluindo um ponto da federação também. E aqui, no Campeonato Pernambucano de 2024, os maiores públicos foram registrados em partidas com torcida única. Aí é um ponto óbvio, né? Você não tem aquela divisão, aquele ponto de você ter uma separação e termina você tendo um público naturalmente maior. Enfim, vamos seguir. Demonstrando que essa medida não afasta os torcedores, mas sim proporciona um ambiente mais seguro e acolhedor para todos. Assim, tudo bem, vários relatos de torcedores, enfim, eu estava acompanhando também um pouco do pré-jogo lá no Cast FC e se tinham muitos relatos de torcedores que, é óbvio, se sentiram inseguros diante de tudo que acontecia na cidade e familiares, enfim, vários torcedores que deixaram de ir por conta de tudo que aconteceu fora de campo. Diante dos fatos recentes, a Federação Pernambucana de Futebol determina que, e aqui vem já uma medida de observação para a punição, tá? Determina que todos os clássicos do Campeonato Pernambucano de 2025 serão disputados com torcida única. E aí é uma punição também envolvendo o Náutico. Acreditamos que essa é a alternativa mais eficaz para coibir episódios de violência sem penalizar os verdadeiros torcedores. Aqui é um absurdo, né? O fato de... O ponto de não penalizar os verdadeiros torcedores termina que penaliza. O Náutico teria um jogo contra o Sport na ilha e esse jogo o torcedor do Náutico não poderia ir. E por que eu estou falando não poderia? Não vai poder ir o torcedor do Náutico. Mas o torcedor do Sport também não. E aí eu vou explicar a punição do governo daqui a pouquinho. Então tem esse ponto aqui de sem penalizar os verdadeiros torcedores, que eu acho que é a maior bobagem da nota oficial. E eles colocam aqui o ponto de com partidas de portões fechados, ou seja, na ideia da Federação Pernambucana, ou é torcida única ou é portão fechado. A solução não está em afastar o público dos estádios, mas sim em combater quem utiliza o futebol como pretexto para a criminalidade. A Federação Pernambucana de Futebol seguirá em diálogo com as autoridades para reforçar medidas de segurança e contribuir com soluções que garantam a integridade do espetáculo e a proteção dos torcedores. O futebol pernambucano não pode ser refém da violência e trabalharemos para que ele continue sendo um símbolo de paixão e uma força cultural do Estado. Assim, nota oficial com as ressalvas que eu fiz. E tem aqui o ponto, estou trazendo a matéria do GE, que traz algumas declarações, não vou ler tudo, até para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou destacar aqui as punições realizadas pelo governo de Pernambuco, né, pela governadora Raquel, também em conjunto com a Polícia Militar, que fala, já vou pular aqui para as punições, tá? As punições, elas são de 5 jogos, estou até procurando aqui, então os próximos 5 jogos do Santa Cruz
E os próximos 5 jogos do Sport nessa temporada serão com portões fechados. O Sport tem, nos próximos 5 jogos, confronto contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, em casa, confronto contra o Maguari, na ilha também, pelo Pernambucano, confronto contra o Náutico, portões fechados. Então, torcida do Náutico, pela nota e pela ação da Federação Pernambucana, já não iria. Agora a torcida do Sport também não vai. E tem também a punição sobre o jogo do Motoclube. O Santa Cruz não vai ter público contra o Jaguar, contra o Central e contra o Maguari. Todos os 3 jogos pelo Pernambucano. E tem também aqui, muito provavelmente, mais 2 jogos pelo Pernambucano também, em que o Santa Cruz não vai ter partida com público. Tem também aqui alguns pontos. Eu vou deixar esse link, tá, pessoal, nos comentários aqui. Na verdade, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E tem o posicionamento aqui tanto do presidente, né, do Sport, o Yuri Romão, como também do Santa Cruz sobre essas ações tomadas pelo governo de Pernambuco. Fala também na matéria sobre a condição dos feridos. 12 pessoas foram levadas ao hospital, falei regional, mas é o hospital da restauração. E 6 já receberam uma alta do hospital. Então tá aqui algumas das informações, trazendo um pouco da minha opinião. Vai resolver? Não vai resolver. Eu tenho uma solução? Dificilmente alguém vai ter uma solução que vai inibir tudo isso de uma forma realmente 100%. Acho que tem algumas medidas que podem ser tomadas. A governadora fala sobre uma questão de registrar os torcedores, enfim, de forma digital, para enfim, ter uma responsabilização individual sobre as ações. Eu acho que é o mais correto. Terminaram sendo 14 pessoas, apenas 14 pessoas detidas diante de tudo que aconteceu. Acho que as imagens elas são o suficiente para pelo menos punir mais pessoas. Várias imagens que circulam nas redes. Enfim, tá aqui. Tanto o Sport como o Santa Cruz com 5 jogos sem torcida, jogando como mandante, e também os clássicos do Pernambucano dessa temporada de 2025 com torcida única, né, os que tiverem torcida com torcida única para o restante do estadual. Deixa um pouco da sua opinião aqui abaixo, o que você observa sobre tudo isso, qual ação seria ideal na sua opinião. Eu vou ficando por aqui, deixa a inscrição, compartilha o link, isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal, faz com que eu traga mais conteúdos aqui como esse para vocês. Até a próxima.